Boa noite, irmãos. Bom estar aqui com vocês hoje. Vamos meditar na palavra de Deus, aquecer nossos corações, nos preparar para novos desafios. Queria convidar você a abrir Isaías 49 para a gente começar nos encorajando hoje. Em Isaías 49, há um texto que me animou bastante essa semana. Eu gostaria de começar com ele hoje. No versículo 14. Diz assim: Mas o povo de Sião diz: O Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde: Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Sabe, irmãos, talvez você está pensando em que contexto foi escrito isso aqui, né? Mas eu queria só dar um recado a cada um de nós, para a gente começar, que Deus adora reconstruir. Deus adora reconstruir. Então, se você está precisando reconstruir algo aí na sua vida, saiba que Deus adora reconstruir. Se você está querendo reconstruir algo na sua família, eu quero falar para você que Deus adora reconstruir coisas. Deus adora recomeçar situações e trazer pessoas ao seu caminho novamente, e nos corrigir e nos levar a um prumo. Aqui no caso, Deus estava falando de Jerusalém. Jerusalém estava passando por um momento de exílio, as pessoas foram ao cativeiro, por 70 anos ficaram longe de Israel, e Deus está preparando o povo. Olha, eu não me esqueço de vocês. Eu quero que você olhe discretamente aí para sua mão, você vai ver que ela está bem próxima de você. Assim é você diante de Deus. Deus não perde você de vista. Deus não perde você de vista. E Deus tem muitos planos, muitas coisas para fazer. E Ele quer usar a vida das pessoas que se disponham a servi-lo. Está animado, meu irmão? Deus diz também que não esquece do povo dele. Deus tem nossas vidas sob sua vista e Ele não esquece de nós. Sim, o povo havia passado por um momento difícil, mas aquilo fazia parte dos planos de Deus para purificar seus corações. Vamos orar agora e pedir para Deus abençoar esse momento que vamos meditar na palavra de Deus. Pai querido, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus muito amoroso, compassivo, misericordioso, justo, poderoso. O Senhor merece tudo de nós, Pai. Eu quero agradecer por ser um Deus próximo, que nos conhece pelo nome, que conhece nossas vidas e nos chama a padrões bem altos, bem elevados. Nos chama a olhar para o Senhor, nos chama a olhar para Jesus, a ouvir o Espírito Santo, para termos vidas bem diferentes nesse mundo, bem distintas, bem óbvias, que pertencemos ao Senhor. Pai, ajuda-nos a Te ouvir, abençoa cada um de nós na construção, reconstrução de caráter, de coração, de fé, que nós possamos nos dedicar completamente ao Senhor, Pai. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, convido você a ir para Tiago agora, capítulo 5. Hoje eu queria falar sobre coragem e oração. Coragem e oração. Tiago capítulo 5, versículo 14, vai nos falar algumas questões aqui sobre oração e vai destacar uma pessoa. Vamos meditar agora. Versículo 14. Se algum de vocês estiver... 13. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja,
para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. O texto aqui está falando várias questões sobre oração, mas uma delas, várias questões aí, você já viu, é para orar se você estiver sofrendo, ore. Chame pessoas, chame a liderança para orar por você, se você estiver doente, e assim vai. Mas há um versículo aí que me deixou muito intrigado, e me levou a mergulhar em alguns estudos, eu gostaria de compartilhar com você. Esse texto que fala sobre Elias, e diz a Bíblia que era um homem como nós. Não perca isso de vista hoje no estudo bíblico. Era um homem como nós. Ou seja, é assim, igualzinho você, igualzinho. Pense bem. Diz que ele orou, chegou a determinado momento, ele orou, e a terra ficou sem chuva por 3 anos e meio, e orou com fervor. E nós vamos ver a causa do porquê ele fez essa oração hoje. E ele orou, não choveu 3 anos e meio. Depois ele orou e choveu sobre a terra. Quem era esse homem que faz uma oração dessa? E segundo a Bíblia, era como nós. Quem era esse homem? Que impacto que ele causava? Por que Deus atendia as orações dele? Em contrapartida, quero perguntar: quem é você? Quem sou eu? Que impacto estamos causando? E por que Deus escuta e responde nossas orações? Coragem e oração. Se você quiser anotar, você pode anotar um versículo aí em João capítulo 1, de 19 a 21, nós não vamos ler ele, mas João Batista surge em cena, antes de Jesus, com uma missão determinada e curta, que era pregar por alguns meses apenas. E ele iria pregar sobre arrependimento, e com isso iria preparar o caminho para a vinda de Jesus, para o ministério de Jesus. Quando perguntam a João Batista quem ele era, alguns falam: você é Elias? Pensa, um homem poderoso que estava pregando naquele momento, naquele estágio de tempo lá em Israel, estava sendo confundido com Elias. Ou seja, Elias, aquele mesmo que é homem como nós. Em Lucas 9, há uma das passagens mais impressionantes na Bíblia. Quando Jesus sobe ao monte e é transfigurado diante de seus discípulos, os 3 que estavam com ele. Diz a Bíblia que Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas, estavam com Jesus naquele momento, conversando com Jesus, tendo um tempo ali com Jesus. Imagina você, Elias, aquele que foi chamado homem como nós, participou de um momento como esse. Imagine você. Em Marcos capítulo 8, de 27 a 28, quando o ministério de Jesus dá uma virada e da popularidade começa a ficar o caminho mais estreito, Jesus indaga seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? E depois ele pergunta: e vocês? O que vocês dizem? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro dá aquela resposta: não, o Senhor é o Filho de Deus. Mas quando Jesus pergunta quem o povo diz que ele era, alguns falam que você é Elias. Que homem foi esse? Que Jesus foi confundido com ele. João Batista foi confundido com ele. E em Tiago ele é chamado de um homem como nós.
Um homem que foi atendido nas suas orações, que era corajoso, confiante em Deus e que orava com muito poder. É assim que você se vê hoje, irmão? Sabe, Jesus confundido com Elias, eu fico pensando, que alegria maior seria para você e para mim, se pessoas olhassem para você e falavam, nossa, você está imitando tanto Jesus que está muito parecido com Jesus. Você ficaria animado, não ficaria? Quando alguém repara algo que você tem mudado, quando alguém encoraja você, e você vê, puxa, eu dei passos na direção de Deus, isso nos encoraja, não? Isso deixa a gente mais animado, com mais fé. E a gente começa a reparar em muitas coisas e começa a pensar como que nós vamos crescer mais com Deus. Sabe, Elias era esse homem que nós vamos começar a meditar um pouquinho hoje aqui, um pequeno trecho da vida dele. Alguém que se dispôs a servir a Deus completamente. Está animado para lá, meu irmão? Vamos em 1 Reis agora. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Vamos meditar um pouquinho nesse homem. Por que causou tanto impacto na vida? Eu acho que cada um de nós se tornou cristão para ser um impacto nesse mundo, não? Para que ser um cristão? Para que vir numa reunião? Para que sair da sua casa e vir aqui? Para que ler a Bíblia e orar? Porque queremos ser mais parecidos com Jesus e queremos crescer. Eu não sei qual, nos seus estudos bíblicos quando você estudou a Bíblia para se tornar um cristão, que ponto que tocou você ali? Mas um dos pontos, quando me tocou muito, foi quando eu me vi um homem covarde, com muito medo de falar de Deus para as pessoas. E quando eu decidi, não, eu vou mudar minha vida, eu vou me arrepender dos meus pecados, e eu vou me expor, eu vou ser uma outra pessoa. Eu vou ser bem diferente do que eu sou, por amor a Deus. Que libertação que foi. Lutar contra a covardia. Eu sei que a covardia está na nossa porta, irmãos. Ou outros pecados que sejam. E nós precisamos nos levantar para com fé, nos unirmos mais. E continuarmos a avançar o reino de Deus em nossa vida. Elias e a seca, 1 Reis 17. Versículo 1. Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe, em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor, e foi, e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne, todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou, por falta de chuva. Alguns estão pensando, nossa, se tinha pão e carne, eu queria estar nessa parada também, não? Rapaz, ontem eu estava numa festa lá no Morro Doce com os irmãos de lá. Nossa, tinha irmãos da Zona Sul, Norte, tudo quanto é lado. Ô festa animada, hein? Ô festa danada de boa que foi, rapaz. Aliás, tem algo que eu estou gostando muito da igreja, são as saídas. Leandro, o que você mais gosta na igreja? Pregação? Não, são as saídas, irmão. Nas saídas é que a coisa se revela, meu irmão. Ontem eu vi uma cena que Deus já pode me levar, eu já posso ser levado embora. Vi Geroaldo dançando forró de pé de serra. Uma cena poderosa. Nem precisou transformar água em vinho. Tudo está perfeito.
E eu fico pensando como Jesus gostava das festas. Eu quero encorajar você a promover mais festas, sabe? Sabe, a vida cristã é uma alegria, não? Temos tanta coisa para agradecer. Ontem eu tive convívios maravilhosos lá. Nossa, foi incrível estar lá e poder sonhar com aqueles irmãos também que estão testemunhando com muita força lá no Morro Doce. E eu sei que Deus está nos chamando nessa volta para as regiões, a sonhar muito com nossos bairros novamente. E vamos precisar de muita coragem para esse retorno e muita oração. Elias, quem era esse rapaz? Um homem de Tisbé. Se você for procurar no mapa Tisbé, é mais difícil que procurar Araraquara ou algo parecido. Você não vai achar. Tisbé era uma cidade da região de Gileade, mas a localização completamente desconhecida. Não tem localização exata no mapa. Poderia ser um Zé Ninguém. Mais um homem nesse mundo que viveu, tomou sol, tomou chuva, comeu, bebeu, dormiu e morreu. Mas não, ele tinha um relacionamento com Deus. E o ministério dele não começou assim de qualquer jeito, não. Já começou direto com o rei. Direto com o rei. Ele se viu na corte de Acabe e a hora que viu já estava falando: Acabe, vocês estão acostumados aqui nessa adoração ao Deus Baal, que significa o Deus da chuva e da fertilidade. E o povo na idolatria total. E o rei casado com Satanás, chamado Jezabel. Já ouviu falar desse nome? Eu já tive uma aluna chamada Jezabel. Falei, meu pai, que criatividade para botar nome no filho, né? Número 20, Jezabel. Fala, meu Deus do céu, o que eu faço com esse pai, com essa mãe, não? Uma mulher que em Apocalipse é comparada ao próprio Satanás, e você que tem o prazer de colocar o nome de Jezabel. Bom, cada uma que acontece nessa parada, né? Elias aparece do nada e vai pregar para Acabe. Só que ele não chega lá para agradar o político da época e o rei da época, não, como muitos fazem hoje, faz aquela oração sabe, né? Já sabe do que eu estou falando. Não, ele chega e fala, ó, acabou a farra, Acabe. Acabou. Esse Deus da chuva e da fertilidade, Deus vai desafiar agora. E segundo a oração que eu vou fazer, nós vamos ficar sem chuva. Você já viu essa cidade ficando sem chuva aqui por meses? E o caos que acontece. Diz que Israel ficou 3 anos e meio sem chuva. Acabou com o culto de Baal. Acabou com a farra do pecado. Segundo a profecia desse homem, segundo a mensagem desse homem. E ele foi em nome de Deus e pregou, e falou. E só quando eu orar que vai chover, segundo a minha palavra. Foi lá e falou para Acabe. Para você entender um pouco o que estava acontecendo. Para você que não conhece tanto da Bíblia. Com a morte de Samuel, que foi um homem incrível lá no povo de Israel, o povo pede um rei. E por 100 anos aproximadamente, há reinado de 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Por volta mais ou menos de 100 anos. Saul um rei mais ou menos, Davi um rei que conquistou territórios incríveis e avançou, e Salomão tornou o reino poderoso e rico. Só que Salomão teve um filho, é aí que é a desgraça quando você não ensina o filho, né? Em poucos meses o reinado foi assolado por uma divisão, uma guerra civil aconteceu no país. 10 tribos, são 12 tribos que a nação de Israel era dividida, 10 tribos vão para o norte, 2 tribos ficam no sul, e o reino é dividido. As tribos do norte passam a ser chamadas de Israel, e as tribos do sul, de reinado de Judá. Reino do norte, reino do sul. Dessa divisão, durante 200 anos mais ou menos, no reinado do norte, houve mais ou menos
mais ou menos não, exatamente 19 reis. 19 reis por 200 anos. Diz que todos foram péssimos. Todos desagradaram a Deus. Todos levaram o povo para a idolatria. E todos levaram o povo para se distanciar de Deus. Resultado disso, se você for ver na história, em 722 a.C., esse reino do norte é levado ao cativeiro pelo povo assírio. O povo assírio leva as tribos do norte em cativeiro em resultado de tanto pecado. E no sul, Leandro? No sul, durante esse tempo, foram 17 reis. 8 deles foram retos e fizeram o que agrada a Deus. De 17, 8. 9 reis foram péssimos também. E durante 300 anos, esses 17 reis reinaram. Ou seja, um tempo a mais do que esse povo do norte que foi levado ao cativeiro. Só que por causa do resultado do pecado deles, o reino do sul é levado ao cativeiro por qual povo? Povo babilônico, não? E você vai ver isso lá, livro de Daniel e etc. e tudo, e o povo é levado cativo por causa do pecado para a Babilônia. Ficam por lá por 70 anos, nesse cativeiro. E aí eles retornam à terra prometida novamente para reconstruir Jerusalém. Aí você vê os livros de Esdras, Neemias e tudo aquilo que estava acontecendo. Muito bem, quem era esse Acabe aqui? Acompanhe comigo a leitura em 1 Reis 16, na mesma página, versículo 32. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Aserá, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Bom, já vimos que de Israel todos os reis foram péssimos. E olha que legal, na época de Elias, o pior de todos é que era o rei. Ou seja, irmãos, exigiu muita coragem naquele contexto. Chegar no palácio e falar o que ele falou. E se você for acompanhar a história de Elias, você vai ver que teve momentos, nossa, um monte de situações, não vai dar para falar sobre isso tudo numa pregação só. Estou só instigando você a mergulhar na palavra de Deus e extrair coisas poderosas lá. Mas uma coisa eu quero falar, irmãos, o contexto de vida hoje está diferente. Olhe nosso país. Você vai no Facebook, é só briga. Só briga, quem é de um lado, quem é do outro. Você sai na rua, acontece cada coisa que eu nem vou entrar em detalhes aqui. Mês passado aconteceu uma situação na minha cidade, em Araraquara, que eu falo, como que está acontecendo uma coisa dessa? Em Sorocaba acontecem coisas horrorosas. Em São Paulo não, né? São Paulo está uma maravilha, né? Estamos vivendo uma época conturbada, uma época de distanciamento de Deus, uma época onde a religião não vale nada, uma época onde a palavra de Deus é lida de qualquer jeito e vivida de qualquer jeito, e você vê coisas às vezes que você fala, como que é possível que está acontecendo isso? E está acontecendo. Não precisa falar mais, né, irmãos? Observa tudo. Você que vai voltar hoje para casa, você vai ver coisas, você fala, como que está acontecendo isso? E é nesse contexto que Elias se levanta e começa a pregar. E é no contexto que nós estamos, irmãos, que nós somos chamados a nos consagrar mais e nos levantarmos com coragem. Não é época para os tímidos agora. Nunca foi, aliás, na verdade. É época de cada um de nós se levantar no contexto que você está e ser mais profundo com Deus, afiar o machado do seu coração, a Bíblia fala, para você afiar o machado, ficar mais firme na palavra de Deus. No seu convívio em casa, ter um convívio que vai agradar mais a Deus. Na sua ida ao trabalho, você ser um homem e uma mulher diferente para Deus. E lá onde você estiver, você ser uma pessoa que vai ter o discernimento para ser diferente ali. Vai exigir coragem.
vai exigir oração de nós. Sabe, irmãos, pessoas negativas sempre estiveram. Quando o povo foi entrar na terra prometida, diz que de 12 espiões, 10 voltaram negativos. 10 voltaram negativos. E por causa da influência que eles tiveram, o povo ficou mais 40 anos no deserto. Sabe, sempre nós vamos ter desafios numa igreja, em nossa vida particular, em nosso casamento. Estou falando besteira ou não, irmão? Sempre tem. Mas sempre você vai ter que se levantar, renovado por Deus, e ter coragem na sua vida. Renovado para fazer uma diferença lá. E o erro nosso é às vezes achar, não, isso aí é coisa para o Jorge, para o Marcelo, para os diáconos, para não sei quem. Não, é coisa para cada um de nós. Ministério pessoal é desenvolvido por cada um de nós. Ponto. Ponto. Mas Leandro, hoje eu estou numa situação que eu estou de cama. É lá que é o seu ministério. É lá que é o seu ministério. Leandro, eu não estou podendo ir nas reuniões, estou doente. É lá que é o seu ministério. É na ida aos médicos. É nas pessoas que convivem com você. É lá. É lá. Mas Leandro, a situação está muito difícil hoje. É nessas circunstâncias que Deus adora trabalhar. Mas Leandro, não é só quando a gente está tudo bem? Não. Leandro, eu sou recém-casado. É agora. Eu me batizei com 8 meses de casamento. Com 2 meses na fé, estava cuidando de um bate-papo lá em Araraquara. Ah, mas você... Eu e você podemos fazer a mesma coisa, irmãos. Todos nós. Chega de desculpa. Todo mundo pode crescer na fé. Elias era homem como nós e orava. E todo mundo pode ter suas orações respondidas. Todo mundo tem que participar das coisas. Agora estamos vivendo um momento emocionante da igreja. Pelo menos para mim está muito emocionante. Estou lá na região norte, me unindo com os irmãos, orando, sonhando, pensando em como fortalecer cada grupo e sonhando. Eu ando pela freguesia do Ó, eu fico animado. Eu vou para o Morro Doce, nem sei se é norte, acho que é mais oeste, irmão, estou nem aí. Vamos invadir parte da região oeste também. Se quiser invadir do oeste para o norte, invade. Não tem problema, não temos preconceito. O que não podemos é ficar quietos. Nós temos que nos levantar. Você está orando por essa volta ou você acha que você não tem nada a ver com isso? Você está orando, Deus abençoa a igreja. Ah, eu tenho dúvida, irmão. Engraçado, eu vou no casamento, eu não vejo a noiva com dúvida lá. Você aceita fulano de tal como seu marido? Olha, eu estou com umas dúvidas aqui. Irmão, na hora do altar não tem plano B. É sim ou não. É ou não é? E você chega lá super animado. E quando você quer então fazer uma faculdade, eu lembro quando eu comecei a fazer educação física, eu viajava de Araraquara a São Carlos todo dia. Ia e voltava, ia correndo para a faculdade, imagina. Chegava na rodoviária, ia correndo. Voltava correndo para pegar o último ônibus para Araraquara. Irmãos, era feliz. Era feliz. Não tinha plano B. Eu queria fazer faculdade de educação física e não tinha plano B. Era mais perto da minha cidade, foi a que eu fiz. Não tem plano B. A Barra Funda está nos seus últimos momentos. Aproveita, irmão. Quer ter convívio, fazer amizade, já dá um gás agora, que depois nós vamos dividir, vai ficar mais difícil. É agora, meu irmão. Se é momento parar de ser superficial e chegar e ficar na miudinha lá em qualquer lugar que você esteja, e sair de fininho, chega disso. Está na hora de você... Eu ia falar criar vergonha na cara, mas ia ficar meio feio, tá? Então não vou usar essa expressão para não ficar feio. Mas está na hora de sair dessa timidez, essa preguiça mental, e se envolver com a vida das pessoas e falar, quer que eu ore por algo na sua vida, meu irmão?
Ore por isso na minha vida. Mas acabei de conhecer, não importa. É seu irmão na fé. Vai com coragem, meu irmão. Vamos com fé, unidos. Ah, irmão, mas será que é essa a vontade de Deus? Rapaz, eu lembro quando eu estudava para concurso, eu olhava para Simone, será que é a vontade de Deus? Irmãos, tem que estudar e ver o que é, cara. Ai, Deus, será que é a sua vontade eu estudar aqui e tal? Meu irmão, faça um exame, você vai pagar o preço para estudar? Vai, estuda e vai em frente, não é assim a vida? Quando você gosta de uma irmã para namorar, você fica nessa enrolação? Rapaz, alguns ficam, né? Mas esse é um outro capítulo, não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Vamos em frente aqui na pregação, não? Não importa onde você está, você é chamado para desenvolver o seu ministério. E você desenvolver estudos bíblicos. E você orar a Deus, que escritura que eu vou usar aqui com essa pessoa? Deus, o que o Senhor está querendo ensinar para mim? Deus, que papel que eu vou ter agora, nesse momento, na igreja? O que o Senhor quer? A minha vida está aqui. Eu sei que eu sou falho, que eu sou isso. Tinha um irmão que orava em Belo Horizonte e falava, Deus, eu sou fedorento, eu sou horroroso. Ele usava cada adjetivo muito engraçado na oração dele. Mas no fim das contas, Deus, eu estou aqui à sua disposição. E o Senhor pode usar a minha vida. É assim, irmão. Coragem. Coragem para sair da sombra e ir para a luz. Coragem para enfrentar os seus medos. Coragem para sonhar com as coisas grandes de Deus e sonhar grande. É assim que nós precisamos estar agora, irmãos. Um influenciando o outro com fé, com ânimo, encorajando, porque o nosso Deus merece, Ele é o Todo-Poderoso. A nação entrou em polvorosa. 3 anos e meio sem chuva. E Elias foi chamado a um retiro espiritual aqui, no riacho de Querite. Deus o tira de cena e faz ele ficar por um tempo, que a Bíblia não é muito clara aqui, aprendendo a confiar em Deus. Aprendendo. Ele ia beber a água do riacho, até que o riacho secou um dia, e ele iria comer as comidas que eram trazidas por corvos. Alguns já estão pensando, ai que nojo, não? Era o que tinha para hoje. E era pão e carne. E todos os dias de manhã, todos os dias ao pôr do sol, Deus o alimentava. E Deus o sustentava. Esse é o nosso Deus. Vida de oração. Irmãos, a vida de oração é uma coisa incrível, maravilhosa. É interessante que Deus não levanta um exército para combater Acabe. Deus levanta um homem. Deus quer levantar você, irmão e irmã, para uma missão especial. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Elias era como nós, todos nós. Todos podem ser usados por Deus. Todos podem ser usados por Deus. De diferentes formas. Cada um de nós é único. É diferente. Uns são de um jeito, outros são de outro. Uns fazem uma coisa, outros fazem outra. Uns cuidam muito bem, outros fazem loucuras para avançar o reino. Outros fazem outras coisas, não importa. Importa é você ocupar o seu lugar de oração e falar, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Irmãos, há um monte de situações para orar. Você está orando pela igreja? Não tem plano B, irmão. E quero te lembrar que a igreja somos nós.
liderança, não sei o quê. Irmão, somos nós. Você é a igreja. Você é a igreja. Se você não está entusiasmado, você tinha que estar na saída que eu estava ontem. Você tinha que estar na reunião que eu estava ontem. Você tinha que ter estado no tempo discipulado que eu estive ontem. Você que escolhe estar animado ou não, em última análise. Se você quiser ficar na miúda assistindo Netflix lá na sua casa, você fica, irmão. E não tem problema. Quer ficar 1 hora? Quer ficar 10 horas assistindo? Você que sabe. Acho que há um limite para tudo e nós temos que escolher quem nós vamos ser. Que homem que você quer ser? Que mulher que você quer ser aqui na igreja? Que impacto você quer causar? Vamos nos consagrar a Deus, irmãos. A luz ou ela acende ou ela apaga. Cabe a você acender a luz do seu coração por meio do Espírito Santo, parábola das candeias, e você ir atrás do óleo e se desenvolver e crescer. Você foi chamado por Deus para ter coragem, e nas condições que você está. E para orar nas condições que você está. E as orações, irmão, quanto mais específicas, melhor. Melhor. Eu me lembro quando eu conheci a igreja estava enviando pessoas para o Rio de Janeiro. Era a minha 2ª ou 3ª vez aqui no culto. E eu vi os irmãos indo para o palco, indo para uma missão. Que é isso, rapaz? Você estava lá naquela parada, meu irmão. Vocês estavam lá, os dois aí, é isso aí. Aquilo me causou um impacto que eu falei, que é isso, cara? Que coisa maravilhosa. Eu nem fazia parte da igreja, eu já estava, que é isso? Eu quero fazer parte desse negócio aqui. Rapaz, olha o ânimo do pessoal, parecia que ia subir na parede, tão alegre que estava. Eu me lembro quando começaram os preparativos para a igreja em Belo Horizonte. E foi passada uma lista. Quem gostaria de ir? E eu lembro que eu estava cuidando das crianças, eu nem dei nome na lista. Mas eu e Simone começamos a orar. E nessa semana que estamos agora, está completando 25 anos que a gente teve o privilégio de ir também no time missionário de Belo Horizonte. Irmãos, alguns foram, mas outros oravam, outros iam lá esporadicamente, outros estavam envolvidos de uma forma ou outra. Sabe, irmão, nem todo mundo foi para Ribeirão Preto, mas você faz parte disso, você pode orar, você pode ligar para os irmãos, você pode oferecer comida para o Leandrão quando ele vier aqui no culto aqui, e marcar um tempo com ele. Está meio magrinho ele, precisa se alimentar mais. Comer um caldo verde, igual eu tomei ontem lá na festa, lá o rapaz vai ficar mais corado, né? Sabe, irmãos, você tem que fazer parte da coisa. Sabe, há igrejas em casa em tudo quanto é lado. Você tem que ir lá, eu vou orar por essas igrejas em casa aqui, eu vou querer saber notícia. Saber notícia do lugar tal, você tem que se envolver e fazer orações específicas. Específicas. Chega de oração genérica. Oração que você fica lá e se pega dormindo e bocejando. Ore menos, mas seja mais específico com Deus. Não é a quantidade que ficar lá balbuciando lá. Ore com fé. Deus vai abençoar, meu irmão. Deus vai abençoar. Você está precisando de oração? Já pediu oração para pessoas hoje aqui? Por favor, nos inclua em suas orações. Inclua todas as famílias da igreja aqui. Inclua esses jovens aqui para que eles tenham coragem de ser diferente. Eu dou aula para jovens. Não é fácil ser diferente lá na escola não, viu, gente? Não é mole não. É muita abobrinha que você vê hoje em dia. E sabe o que eu quero falar para você? Na minha época também era a mesma abobrinha. Só mudava os atores e as coisas. As abobrinhas eram tudo igual. Tudo igual. E vai precisar de coragem para ser diferente.
Você quer ter um casamento que vai sair da média? Diz a estrutura da palavra média que média é medíocre, né? Você foi chamado para ter um casamento muito acima da média. Um lar muito acima da média, onde o marido vai servir a esposa, amar a sua esposa, a esposa idem com o marido, e traçando planos espirituais. Irmãos, há muita coisa para a gente orar. Mas eu quero encorajar você nesse momento, não é hora de ficarmos tímidos. Ontem estávamos debatendo lá com os irmãos, e o norte, como é que vai ficar nisso, como é que vai aquilo. Eu falei, irmão, você tem que aparecer para o jogo. É hora você aparecer para o jogo, não adianta ficar lá no seu canto. Será que vai dar? Não sei o quê. É hora você estar nas saídas, estar nas reuniões, estar nos cultos. É você que tem que ter iniciativa para ter tempo discipulado, tirar suas dúvidas, ir atrás. Vamos lá, rapaz, vamos com tudo. Homens, mulheres, vamos adiante, com fé. Deus tem grandes coisas a fazer em nossas vidas. A coisa que eu aprendo com esse texto, quando Tiago fala que Elias era como nós, é que nós podemos fazer diferença hoje na nossa vida. Nós podemos orar da mesma forma e nos consagrarmos a Deus da mesma forma. Homem, mulher, jovens, idosos, não importa. O que Deus está te chamando a você fazer, meu irmão? Vá lá e faça. Vá lá e ore. Vamos nos consagrar muito a Deus. Vamos nos dedicar e esperar as grandes coisas de Deus. Amém? Vamos terminar com uma oração. E depois ter um ótimo tempo juntos. Para a gente conversar mais. Vamos orar. Deus querido, abençoa cada um de nós, Pai, com coragem e com fé. E nos ajude a andar unidos, porque unidos somos mais fortes. Até quando tivermos pensamentos diferentes, não importa, que possamos ter um amor muito maior que nossas opiniões. E que possamos estar mais unidos ainda, um aprendendo com o outro, um influenciando o outro. Pai, abençoa a região oeste nos planos que eles estão tendo, as igrejas em casa ali, as famílias, tudo que está acontecendo. Abençoa a região leste também, a região norte, região sul que estava de manhã hoje aqui. Por favor, fortaleça a nossa igreja, precisamos ver o Senhor claramente em nossas vidas. Tira a nossa timidez e nossa covardia e nos ajude com coragem a enfrentar os desafios que temos, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos.